Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Miguel e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um problema muito grande nas nossas escolas, que é o problema da indisciplina dos nossos estudantes. A indisciplina, ela traz sérias consequências para a escola. Nós podemos citar três grandes consequências da indisciplina. Primeiro, ela compromete o processo de aprendizado. É muito difícil imaginarmos um professor tentando desenvolver uma aula ou um projeto e os alunos com múltiplas conversas em paralelo, fazendo uso de celulares, tablets e até mesmo com atitudes desrespeitosas. Uma segunda consequência da indisciplina é o comprometimento da saúde dos educadores. E eu não estou me referindo somente aos professores, estou falando de toda a equipe de educadores da escola e podemos incluir também as famílias. Os pais também estão sofrendo consequências dentro de casa por causa da indisciplina. E uma terceira consequência. Os nossos estudantes, eles já vêm de um mundo cercado pela violência. Nós hoje não temos só a violência virtual dos filmes ou dos jogos. Nós temos também a violência real. Em grandes centros ou pequenas cidades, o nosso estudante está exposto a cenas de violência dentro de casa, na rua. E essa indisciplina potencializa esse estudante para que ele também se torne uma pessoa violenta. Portanto, devido a essas graves consequências, nós temos que entender o processo da indisciplina e temos que resolvê-la. Mas então, como resolver a indisciplina? Bom, o primeiro passo é nós entendermos em que contexto está essa indisciplina de hoje. O contexto histórico que os nossos estudantes, professores, que a sociedade está vivendo é o que nós denominamos de pós-modernidade. Mas para entendermos o que é a pós-modernidade e inserirmos o problema da indisciplina dentro desse contexto, primeiro vamos resgatar um pouquinho o que é a modernidade. O homem sai de uma crise da Idade Média questionando valores. Questionando que valores? Principalmente os valores transcendentais. O homem, com o desenvolvimento da ciência, ele passa a não aceitar mais aquelas explicações bíblicas, religiosas, e que tudo originou-se de um divino. Porque a ciência começa a apresentar respostas. E essas respostas são muito úteis. Por exemplo, os medicamentos, os tratamentos da medicina. Antes, o homem esperava por um milagre ou por alguém que detivesse o poder de realizar esse milagre. Agora, muitas pessoas podem estudar, desenvolver essa ciência e, teoricamente, os seres humanos terão acesso a esse medicamento, a esse tratamento, a essa cirurgia. Também nós temos o desenvolvimento da tecnologia de informação, comunicações, transportes. Então, a ciência, ela começa a dar respostas que antes a teologia e a religião não davam. Então, gradativamente vai se abandonando esse transcendental e nós vamos focando o quê? Naquilo que é material, naquilo que é empírico, que é científico. E aí vem uma pergunta: quem faz a ciência? Ora, quem faz a ciência é o homem. Então nós vamos abandonando aquela confiança em Deus e vamos creditando a nossa confiança no homem. Porque é o homem que começa a apresentar essas respostas com o desenvolvimento científico. Aliás, nós vamos criando uma espécie de um super-homem. Isso é o que caracteriza a modernidade. Mas esse período também vai entrar em crise. Em que momento começa a se questionar, então, essa supremacia da ciência, desse homem capaz de desenvolver todas as respostas? O questionamento, na verdade, começa com a Segunda Guerra, devido a duas consequências. Primeiro, o extermínio dos judeus,
que teve justificativa científica. Então essa ciência que tem o propósito de salvar o homem, de dar uma boa vida ao homem, também justifica o extermínio do seu próximo, do seu semelhante. O segundo fato é o uso da energia nuclear, a bomba atômica. Então essa mesma ciência propositalmente reuniu cientistas para preparar uma arma que pode exterminar a humanidade. E nós podemos dizer então que quando se aproxima o final da década de 80, esses questionamentos crescem tanto que a ciência também não tem mais toda essa confiança do ser humano. E nós entramos então numa crise de confiança, tanto do transcendental como do científico. E nós começamos então o que se denomina pós-modernidade. Mas então o que caracteriza essa pós-modernidade? Porque agora nós não confiamos mais no divino, no transcendental, e não confiamos mais na ciência também. E a própria história é questionada. Porque na modernidade, baseado no pensamento marxista, a história ela tinha um caminho, ela tinha um rumo, nós tínhamos um destino, nós estávamos evoluindo para alguma coisa. Agora, na pós-modernidade, não se acredita em mais nada disso. Nós vivemos um período de relativismo, em que os valores, inclusive, são questionados. Não há mais valores supremos da religião e não há mais valores supremos do próprio homem, porque o homem caiu em descrédito. Aliás, os valores passam a ser individuais. Aquilo que você acredita são os seus valores e você deve segui-los. E o homem não pode parar para pensar, ele não pode refletir para onde ele vai. Uma analogia que é feita do homem pós-moderno é como se ele andasse sobre uma fina camada de gelo. Enquanto ele estiver correndo para algum lugar, não interessa para onde é, não importa que destino ele está seguindo, ele tem que continuar correndo, ele tem que continuar estudando, ele tem que continuar se preparando, ele tem que estar correndo o tempo todo atrás dessa felicidade, ele consegue sobreviver. Se ele parar para refletir, esse gelo quebra e ele morre afogado nessa água gelada. Então esse relativismo, essa corrida intensa e essa quebra de valores é o que caracteriza a pós-modernidade. E o nosso estudante, ele está inserido nisso. Então quando ele olha para a estrutura, que é a escola, que é algo antigo, na verdade anterior até mesmo à modernidade, ele olha para o professor, que representa essa ciência, o que ele vê? Descrédito, ele não tem confiança nisso. E também nós temos que lembrar que, apesar de vivermos num período pós-moderno, desse relativismo, dessa quebra de valores, também tem algumas características do período moderno que continuam, né? Principalmente aqueles ligados ao capitalismo e que funcionaram, né? Então, por exemplo, as mulheres, elas foram inseridas no mercado de trabalho. E se elas são inseridas no mercado de trabalho, elas são retiradas dos lares. Consequentemente, esses nossos adolescentes e estudantes estão realmente abandonados. Poucos deles têm convivência de horas, né, de um período maior com a sua mãe ou mesmo com o seu pai, para que ele possa receber esse processo educacional. Aliás, ele está sendo educado pela escola, pela televisão e pela comunidade em que ele está inserido, pelos amigos. Uma outra característica que nós comentamos anteriormente, esse jovem, esse adolescente também está inserido num processo de violência. Então você imagina, ele não acredita em você. E ele se desenvolve num ambiente muito mais violento, de televisão, virtual, né, internet e real também. Então é óbvio que o comportamento dele também vai ser muito mais agressivo em sala de aula. E um outro detalhe, gente, que esse valeu no período moderno e continua valendo até agora, que é a lei do mercado. E o capitalismo, ele está incluindo todos os pensamentos, porque todas as formas de pensar, todos os grupos são clientes, são consumidores que podem gastar. Então a escola não consegue mais impor um pensamento, impor um valor, impor critérios, porque todos têm que ser aceitos. E como que a escola então vai funcionar se ela tem que aceitar tudo e na verdade ela não consegue mais impor os seus valores?
Bom, discutido o problema da indisciplina e dentro desse contexto, da transição da modernidade para a pós-modernidade, dessas características que ainda sobrevivem na sociedade da modernidade, como a violência, a lei do mercado, que soluções nós podemos encontrar? Bom, primeiro, fique consciente que não é uma solução rápida. Nós estamos falando de um trabalho de médio a longo prazo. E que você tem que focar grupos específicos. E eu estou falando então da equipe que dirige a escola, da equipe de coordenadores que querem resolver e amenizar esse problema da indisciplina. Então, em primeiro lugar, com quem nós trabalhamos? Trabalhe com os estudantes mais jovens. Trabalhe com os professores mais jovens que estão iniciando a sua carreira. Lembre, ou eles vão trocar de profissão, ou eles vão ter que passar muitos anos convivendo com aquele problema. Então, primeira dica, os mais jovens. Não que os mais experientes devam ser abandonados, eles devem ter o seu momento de falar, as suas experiências, mas essa maior transformação você vai conseguir principalmente com os professores que ainda têm um bom período dentro da escola, tem muitos anos de profissão ainda. E com os estudantes que estão começando o seu processo de aprendizado. Segundo, você tem que desenvolver uma cultura dentro da escola. Apesar de vivermos um período de relativismo, nós devemos criar os nossos valores. E existem muitas técnicas de nós irmos implantando esses valores gradativamente. Como, por exemplo, campanhas, teatro, filmes. Terceiro, envolva a comunidade. Traga os pais para dentro da escola. Envie comunicações. Nós sabemos como é difícil hoje conseguir fazer uma reunião com os pais e como essas reuniões elas acabam terminando em polêmica. Então prepare bem essa reunião, com muita antecedência, escolha bem um horário. Se você não consegue reunir todos os pais, programe 2 ou 3 reuniões e comece gradativamente a transferir esses valores, esses princípios que você está criando para a sua escola. Gradativamente, os estudantes, os professores mais jovens, também os funcionários, os trabalhadores em educação, como pedagogos, o pessoal de pátio, o pessoal de secretaria também, irão absorvendo essa cultura e conforme os estudantes vão chegando, eles vão percebendo que a escola tem uma cultura de disciplina, de respeito e de produtividade intelectual. Bom, eu espero que esse pequeno vídeo ajude vocês e nós nos colocamos à disposição. Muito obrigado.